Agora que nós já temos o repositório local controlado pelo GitHub Desktop e também uma cópia dele, que a gente chama de repositório remoto, lá no site GitHub, já podemos então começar a trabalhar com esse projeto site. E aí vamos trabalhar também com as operações mais comuns do ambiente Git. E para isso nós precisamos abrir esse repositório local usando então o editor de código, ok? Então, se você tem o Visual Studio Code, provavelmente ele já foi até mesmo detectado pelo próprio GitHub Desktop e aparece ali como um atalho para a abertura direta do repositório. Se não apareceu para você, não tem problema você abrir o Visual Studio Code manualmente, ok? E aí por dentro dele fazer a troca de pasta, a troca de projeto. No meu caso aqui, vou clicar direto em Open em Visual Studio Code e aí vou aguardar o carregamento do repositório projeto site dentro da ferramenta. Então, feito isso, olha só, já temos dois arquivos lá dentro, Um arquivo chamado readme, que eu já expliquei para você brevemente, e um arquivo oculto chamado Git Attributes, que só aparece aqui dentro do Visual Studio Code e você não deve modificá-lo, já que ele é um arquivo de configuração do sistema Git. Tá legal? Dá dois cliques no arquivo readme e vamos dar uma olhadinha no que tem dentro dele. Ok? Faz isso também voltando aqui no site do GitHub e entrando na pasta ou entrando no repositório Projeto Site. Dá um clique em cima dele. E aí veja que um pouco mais abaixo, o mesmo conteúdo que você está vendo aqui do README, que é Projeto Site, nome do repositório e a descrição, você também consegue visualizar aqui no README do repositório local. Ok? Aproveitando também, esse é um arquivo Markdown, um arquivo usando uma linguagem chamada Markdown, que é super simples para estruturação de textos, semelhante ao que o HTML permite. E é tão simples que a gente vai usar agora para fazer alguns ajustes nesse README. Tá legal? O primeiro deles é que esse projeto site eu vou apagar, mas vou manter aquele jogo da velha, E o texto que estava na linha de baixo eu vou levar para cima, tirando o espaço. Ok? Vai ficar assim, jogo da velha, um pequeno espaço, e aí depois a frase projeto usado como exemplo para ações com Git e GitHub. Ok? Vou dar dois enters para pular de linha e vou escrever um pouquinho aqui sobre esse projeto. Então, este é um pequeno exemplo de site sendo utilizado como base para experimentações usando o sistema de versionamento Git. Opa, deu um probleminha, pronto, agora foi. O sistema de versionamento Git, a plataforma GitHub e o programa de gerenciamento GitHub Desktop. Então fiz algumas alterações nesse arquivo readme. E aí repara que o próprio Visual Studio Code já mudou, já deu algumas dicas, já deu algumas sinalizações. Repara que o nome do arquivo ficou meio que amarelado, tanto aqui na aba quanto aqui do lado no explorador. Note também que a linha que eu fiz uma modificação, foi a linha número 1, ficou com uma barrinha azul. As linhas que eu acabei de criar ficaram com uma barrinha verde no começo delas. E até um botão ali na barra de ferramentas do Visual Studio Code, o terceiro botão, também está sinalizando algo diferente. Além disso acontecer no Visual Studio Code, veja lá também no GitHub Desktop. Assim que você volta para ele, olha que interessante. Ele já detectou mudanças. Detectou que um arquivo foi alterado, o arquivo README. E do lado direito ele mostra as diferenças, o que tem de novo e o que foi modificado ou removido nesse arquivo. Repare nessa descrição que você tem alguns blocos na cor verde, algumas linhas na cor verde, que representam linhas que foram
criadas, por isso até tem um sinalzinho de mais nelas, né? Mas você também tem um bloco ali meio que avermelhado, né? Note que ele está com um sinalzinho de menos, indicando que são linhas que foram ou removidas ou modificadas. Então essas sinalizações coloridas, tanto no Visual Studio Code quanto também no GitHub Desktop, são sinais de que o versionamento, o sistema de registro de versões, que é o Git, está funcionando corretamente. Ainda sobre essas sinalizações, um detalhe é que no Visual Studio Code, dependendo do padrão de cor que você está utilizando, né, se é um tema claro, escuro, né, ou outros mais, pode ser que essas colorações estejam um pouquinho diferentes também, tá legal? Mas não se preocupe, porque o nosso foco do gerenciamento, né, dessas alterações é no GitHub Desktop. Então, sempre você terá uma aparência semelhante a essa que está vendo agora, tá bom? E uma curiosidade no Visual Studio Code é que se você passar o mouse em cima dessas linhas, né, ou referências, o próprio programa dá uma dica. Ó. Eu passei o mouse aqui em cima do README, repara que apareceu ali um textinho falando que o README foi modificado. Ok? Se eu passar o mouse ali em cima daquela linha verde, ó, talvez agora não dê para ver muito bem, ele vai mostrar uma legenda falando que linhas foram adicionadas. Se eu passar o mouse naquela barrinha azul, que linhas foram alteradas. Se passarmos o mouse aqui no terceiro botão da barra de ferramentas, repara só, controle do código-fonte, uma alteração pendente. Então o Visual Studio Code funciona muito bem também com o sistema Git. Tudo que a gente vai fazer no GitHub Desktop poderia ser feito aqui no Visual Studio Code também, tá legal? Mas o foco do treinamento é usando o GitHub Desktop, então é por lá que a gente vai fazer essas brincadeiras.